Com o estilo de vida que temos atualmente, a tendência parece ser desvalorizar o tempo e a qualidade do sono. Mas se esperamos com isto aproveitar melhor o dia, o resultado pode ser precisamente o oposto. O Observador convidou o investigador em sono Pedro Afonso para nos explicar quão importante é dormir bem. Pedro Afonso, obrigada por ter aceito o nosso convite e a primeira pergunta que lhe coloco é exatamente o que é dormir bem, o que é ter uma boa noite de sono. O sono é uma necessidade fisiológica que todos nós temos e que é importante para a nossa saúde, onde acontece uma série de atividade metabólica, nomeadamente a produção da hormona do crescimento, a organização da memória, etc. E, na verdade, é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde psíquica e para uma série de outras funções fisiológicas. E como é que nós podemos ter a certeza que tivemos uma boa noite de sono? Ou, pelo contrário, o que é uma má noite de sono? A apreciação da qualidade do sono é sempre subjetiva e individual. Muitas vezes dormimos o número de horas que habitualmente dormimos, mas temos a percepção que aquela noite de sono não foi reparadora, não teve qualidade. Isso é um dos critérios, por exemplo, que nós temos para classificar de insónia. Ou seja, a pessoa pode dormir um X número de horas, imaginemos 8 horas, mas ainda assim pressentir para ela própria que aquele sono não é reparador, que foi superficial, que acordou. Portanto, há esta percepção subjetiva que é valorizada nos critérios de insónia. Portanto, não basta o tempo, também é importante a qualidade percepcionada pela própria pessoa. E algumas pessoas têm alguns hábitos que são errados e que lhes condicionam a qualidade do sono. Pode apontar alguns desses hábitos e o que é que elas podem fazer para os corrigir? Imensos hábitos, aliás, a sociedade atualmente tem um grande número de hábitos que prejudicam seriamente o sono. Começa logo pelo facto de nós dedicarmos cada vez menos tempo ao sono. A vida atualmente, com as novas tecnologias, faz com que as pessoas estejam em período de vigília, portanto acordados durante a noite, porque há uma série de ofertas aos telemóveis, à internet, aos jogos online, e vamos roubando, digamos assim, tempo à hora de dormir. Ou seja, vamos fazendo privação do sono. Às vezes é roubar meia hora ou uma hora diariamente face às nossas necessidades e depois isso a longo prazo tem várias consequências. Outro mau hábito do sono prende-se, por exemplo, com o ruído. Dormimos muito pior numa cidade barulhenta, que apesar de tudo durante a noite ainda faz algum ruído, comparativamente com, por exemplo, quando passamos férias na província, em que aí conseguimos obter um sono muito mais profundo. Depois, toda a vida que levamos, a vida de stress, de ansiedade, com pressão, prejudica também o sono porque nos ativa muito durante o dia e depois é difícil, digamos assim, desacelerar à noite e, como tal, o sono também fica ele próprio prejudicado. Esse é um dos problemas. Muitas vezes as pessoas vão dormir e ainda levam questões do trabalho ou da vida pessoal e ficam a pensar nesses problemas em vez de conseguirem dormir. O que é que se pode aconselhar? O que é que estas pessoas podem fazer para resolver esta situação? Em primeiro lugar, deveríamos andar menos preocupados e menos estressados. A pressão devia reduzir. O estilo de vida atual conduz a que, e há vários estudos epidemiológicos feitos, nomeadamente nos Estados Unidos, que a insónia tem vindo a aumentar e um dos fatores tem a ver com o estilo de vida que levamos. Há pequenas coisas que podem ser feitas, por exemplo, desenvolver atividades que nos relaxem antes do sono. E não ao contrário do que muitas vezes está a passar, em que as pessoas antes de dormir vão, por exemplo, responder a e-mails ou vão para o Facebook e muitas vezes aquilo que leem e aquilo que estão a presenciar perante estes meios tecnológicos também os pode ativar. Por exemplo, podem receber uma mensagem que os incomoda ou podem ficar excitados com alguma coisa que veio na internet. Nós devemos desenvolver atividades que nos relaxem antes do sono, precisamente para facilitar o aparecimento do sono. E por outro lado também o exercício físico é uma forma de podermos aliviar o stress e também é facilitador do dormir. Mas atenção, o exercício físico deve ser feito pelo menos 5 horas antes da hora expectável de adormecer e não como eu vejo muitas vezes pessoas a correr aí às 10, 11 da noite e só faz atrasar a hora de sono e pode provocar no fundo também uma insónia. Muitas pessoas queixam-se que vão para a cama e não conseguem dormir e que por isso mais vale ficarem a ver televisão. Das duas coisas, o que é pior? Ficar na cama horas, porque as horas vão passando, sem conseguir dormir, ou ficar a ver televisão, ou o que seja? Há um conjunto de regras a que nós chamamos medidas de higiene do sono. Uma que está completamente contraindicada, nomeadamente para quem tem dificuldade em adormecer, é ter uma televisão no quarto. Porque os ecrãs e as televisões emitem luz e essa luz inibe uma substância que induz o sono, que é a melatonina.
Portanto, a primeira coisa que se pede a estas pessoas que têm dificuldades em dormir é não ver televisão quando têm insónia, porque isso ativa. Depois não se deve prolongar na cama, não se deve estar mais do que 30 minutos à espera que o sono apareça. Se a pessoa não conseguir adormecer ao fim de meia hora, deve procurar levantar-se, fazer, por exemplo, uma pequena refeição, ou ouvir um pouco de música, ou ler um livro, e depois só regressar para a cama quando voltar a ter sono, porque estar a querer adormecer gera em si mesmo ansiedade. Depois há outras regras também para quem tem insónia, como por exemplo rodar há um despertador, nomeadamente aqueles que emitem luz com números digitais. A pessoa deve voltar essas horas para que não as veja, porque depois isso também gera ansiedade, porque vai vendo o tempo passar e não consegue adormecer. E às tantas começa a contar, só tenho 5 horas para dormir, porque amanhã tenho que me levantar às 7 da manhã. Isso vai aumentar ainda mais a ativação e agravar a insónia. E depois há um conjunto de outras regras, não ingerir álcool, não tomar refeições demasiado pesadas à noite, que prejudicam também o sono. E uma coisa que é muito importante, nós não temos a obrigação de adormecer. O adormecer não é um ato propriamente voluntário. Nós devemos é criar condições para nos deixarmos adormecer. Portanto, temos que estar numa atitude mais passiva e de relaxamento e não propriamente ativa. Uma das questões, e que frisou aí, só tenho 5 horas para dormir. Há uma ideia generalizada que temos um certo número de horas ideal para dormir, mas isto é variável de pessoa para pessoa. E a minha pergunta é, como é que uma pessoa pode saber qual é o seu ritmo ou qual é o seu número de horas ideal para dormir? Como é que pode descobrir isto sozinha? Há um valor médio que também varia com a idade, porque as crianças necessitam de mais horas para dormir do que os adultos e os idosos necessitam de menos horas também por sua vez. Mas a média é em torno das 7, 8 horas. Depois há variações individuais e cada pessoa pode avaliar por si própria qual é a sua necessidade média de sono. Há pessoas que necessitam menos do que essas 7, 8 horas, necessitam, por exemplo, 6 ou até menos, 5, portanto acaba por ser uma curva de Gauss, é a minoria, são os chamados short sleepers. E depois há pessoas que, por necessidades fisiológicas individuais, necessitam mais tempo para se sentir bem, pode ser 10 até mesmo 11 horas. É evidente que a vida do dia-a-dia, muitas vezes, tem tendência a reduzir este horário de sono. Mas se a pessoa não respeitar a sua própria necessidade de dormir, as tais 7, 8 horas, há um preço a pagar que é acumulativo. Vai ficando mais cansada, vai alterando o humor, vai tornando-se mais irritável, vai cometendo mais erros e, com o tempo, isso pode conduzir a algumas perturbações, nomeadamente perturbações psiquiátricas, como é o caso de perturbações de ansiedade e até mesmo depressão. E é outra coisa, que são as horas ideais para dormir ou as horas ideais para trabalhar. Aquelas pessoas que gostam de se deitar muito cedo, levantar muito cedo e funcionam muito bem de manhã, e há outras pessoas que funcionam muito melhor ao fim do dia. Como é que estas diferenças dos ritmos biológicos podem ser adaptadas à vida profissional e à vida pessoal? Porque depois as outras pessoas com quem se convive têm ritmos diferentes. Nem toda a gente, essa pergunta é interessante porque nem toda a gente tem o mesmo ritmo. Portanto, o padrão que habitualmente se utiliza, que é a pessoa adormecer por volta das 11, meia-noite, e depois levantar-se 7, 8 horas depois, não é replicável para todas as pessoas. Há pessoas que têm um padrão de sono que nós chamamos mais matutino e outras que têm um padrão de sono mais vespertino. Os matutinos são aquelas pessoas que, no fundo, gostam de se deitar mais cedo e depois, por sua vez, também se levantam mais cedo. Portanto, gostam de começar logo de manhã a trabalhar. E há outras pessoas que são vespertinas, que não funcionam, por exemplo, de manhã, têm muita dificuldade em acordar cedo e até gostam, durante a noite, de estar a estudar ou a trabalhar, entrar um bocadinho pela noite dentro. Isso era muito visível quando as pessoas estão a estudar, não é? Pessoas que gostam de estudar muito de manhã, rende-lhes mais o estudo, outras, por sua vez, é à noite. Agora, o que acontece é que a vida profissional está muito padronizada, quer dizer, entramos normalmente todos à mesma hora, por isso é que há as filas de manhã e as filas no regresso à tarde, e era importante, até mesmo para aumentar a produtividade e para que estas pessoas se possam adaptar melhor em termos profissionais, flexibilizar os horários. Há pessoas que funcionam melhor a trabalhar de manhã cedo, então poderiam e deveriam começar a trabalhar mais cedo e também ir mais cedo para casa, e as outras que, ao contrário, funcionam mais tarde, deveria ser dada essa possibilidade, por exemplo, entrarem às 10h30 ou às 10 horas e, por sua vez, também saírem mais tarde. Se calhar todos tínhamos a ganhar com isso, nomeadamente nas filas de trânsito, porque havia este desfazamento de horários, e que a pessoa, tanto quanto possível, deve procurar respeitar, porque senão compromete o seu rendimento e também compromete o número de horas de sono, porque a pessoa depois não consegue adormecer ao desejável. Muito obrigada pelas suas respostas. Agora, só tem de identificar e corrigir o que anda a fazer de errado para conseguir dormir bem. Encontre o seu padrão de sono e boa noite.